Olá, queridos, tudo bom? Chegamos aí a mais um dia da nossa jornada, de 40 dias, do nosso jejum e oração. E hoje vamos falar sobre a janela da confiança. Amém? É um tema muito abençoado e eu tenho certeza, que Deus vai falar muito com você hoje. Amém? Então vamos lá. Temos o nosso manual e a introdução do manual, fala o seguinte: a confiança é essencial para edificar relacionamentos sólidos e para promover a cooperação mútua. Amém? Então, dentro desse assunto, é importante, que cada um entenda como que nós temos que nos mover diante de Deus. Como que nós temos que a postura de confiança diante de Deus. A confiança é uma das colunas de qualquer relacionamento entre você e Deus, entre você e as pessoas e entre você com você mesmo, Porque tem pessoas que não confiam em si. Elas não têm aquela confiança, necessária para elas produzirem, conquistarem, avançarem. Então eu creio que nesses 40 dias aí de jejum, Deus vai te abençoar muito e restaurar você, assim, em todos os sentidos. Amém? Que é muito importante isso. Em Provérbios, capítulo 3, fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Então Salomão, um dos homens mais sábios que o mundo teve, e não vai ter outro, ele fala sobre uma entrega total. Quando fala assim, confia de todo o teu coração, está falando de uma entrega, E nós temos uma dificuldade muito grande de fazer isso, de entregar nossa vida para Deus, de entregar tudo aquilo que nós precisamos para o Senhor. Amém? E não te estribes no teu próprio entendimento, Ou seja, não coloca a tua base na tua sabedoria, no teu entendimento. E reconhece-o em todos os teus caminhos. Então, muitas pessoas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem colocar Deus no centro da vida dela e deixar Deus conduzir. E deixar Deus direcionar. E isso é falta de confiança. Ah, mas eu creio em Deus. Não estamos falando disso. Porque crer em Deus até os demônios creem. Eu sempre uso uma ilustração assim de uma pessoa que está em dois prédios. E de um prédio para o outro tem ali um cabo de aço. Amém? Aí o cara está lá em cima, fala o seguinte: vocês creem que eu posso atravessar de um prédio para o outro com esse carrinho de mão sobre esse cabo de aço? E a galera lá, cremos, atravessa aí e tal. E aí o cara que está lá em cima, então, ele fala assim: bom, já que vocês creem que eu vou atravessar de um prédio para o outro com carrinho de mão nesse cabo de aço, então é o seguinte: quem vai subir no carrinho? Aí aquele silêncio. Porque é fácil você crer quando você não está envolvido na situação. É fácil você crer, quando não é você que tem que pagar o preço, ou o desafio é feito com você. E nós estamos assim, falamos que cremos, que Deus vai conduzir, que Deus vai fazer, mas quando ele fala assim, sobe aqui no carrinho de mão da confiança, ficamos já, eu creio, mas não tanto assim. Eu creio, mas não sei se eu consigo me entregar tanto assim. Então, querido, quantas vezes eu e você falamos que, já falamos que cremos, mas na hora de subir no carrinho de mão ali, temos medo. Não confiamos verdadeiramente. É só uma emoção, E quando nós falamos assim, não, eu vou no carrinho, pode deixar, eu vou subir nesse carrinho aí, e não vou olhar para baixo, e vou deixar o Senhor conduzir isso aqui de um lado para o outro. Amém? Então,
tenha ousadia em Deus. Né? As pessoas estão perguntando para mim, pastor, você não está preocupado com a construção da igreja, né? Porque, irmãos, a partir do momento que eu fui na prefeitura e entreguei o projeto lá, ali é o meu carrinho de mão. Amém? Ali eu já subi no carrinho. Né? Os nossos recursos são os mínimos possíveis. Mas o que eu estou crendo? Eu estou confiando que Deus vai suprir. Né? E antes de ontem eu estava conversando com Deus, né, falando sobre a construção e tal. Eu falei, Senhor, nós vamos precisar de tanto de recurso. E Deus falou, então, eu já mandei. Eu falei, uai, cadê? Já entrei na minha conta bancária, na conta da igreja. Eu falei, mas não estou vendo aqui. Ele falou, não, eu já mandei. E todo o dinheiro, todo o recurso está com a igreja. Está no bolso de cada um. Está na conta bancária de cada um. Eu já enviei tudo o que a tua igreja e a minha igreja precisa para a construção do templo novo. Eu falei, amém, então tá bom. Então, o que eu, como pastor do ministério, estou confiando? Que Deus vai fazer isso. Ele vai te abençoar. Ele vai aumentar teu salário. Ele vai aumentar tuas vendas. Ele vai te dar uma empresa. Ele vai te dar novos contratos. Ele vai te dar novos clientes. Então receba essa bênção de Deus, porque Deus já falou para mim que já chegou o recurso. Então eu já estou crendo. Estou crendo realmente nisso. E é o meu carrinho de mão aí agora, vamos navegar nele. Mas confia, querido. Confia no teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Confia. Em Provérbios 11, fala o seguinte: quem anda tagarelando revela segredos, mas o de espírito fiel mantém um assunto em oculto. Aqui é um outro tipo de confiança. Amém? É você confiar em alguém, a tua vida, o teu segredo. Então, imagina eu como pastor, que eu atendo pessoas, escuto seus segredos, escuto ali, né, as dificuldades. Tem pessoas que abrem, amados, coisas íntimas, pessoais, comprometedoras, né? E então ali eu tenho que ouvir aquilo ali, repassar isso para Deus e pronto. Agora, o que acontece com os fofoqueiros, né? Pessoas que falam mal de você, falam mal do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, fala mal da tua igreja, fala mal do teu pastor, da tua pastora, né? E são pessoas com a língua venenosa, que só fermenta, não tem o que fazer, né? E a Bíblia diz o seguinte, amado: fale entre vós com salmos, com cânticos, com aquilo que edifica. Né? E como é que faz então? Então, não ande com essas pessoas. E se você é um fofoqueiro, que Deus converta a tua língua aí, querido. Amém? Que Deus converta a tua língua aí, você para de fofocar, para de tagarelar, para de abrir o segredo da vida das pessoas. Isso é muito feio, isso é deselegante, isso é pecado, sabe? Que você está você tá criando confusão. E a Bíblia diz que no reino de Deus não vai entrar quem cria contenda. Ó, no reino de Deus não vai entrar aqueles que criam contenda. E uma das maneiras da contenda serem criadas é tagarelar, é falar mal, é fermentar, é aquilo que não edifica, aquilo que destrói. E infelizmente, né, lá no trabalho, lá na família, na escola, na igreja, estão cheios de pessoas com a língua venenosa, que não têm o que fazer, né? São pessoas insatisfeitas consigo mesmo e quer levar essa insatisfação para outros. Então, como confiar numa pessoa assim? Né? Ó, se afasta dos fofoqueiros, se afasta. Né? De vez em quando aparece algum comigo lá na igreja. Ah, fiquei sabendo que o senhor conversou com tal pessoa, né? Como é que foi? Eu falo, como é que foi o quê? Não, como é que foi lá? Eu falei, eu falo, ó, vai cuidar da sua vida, rapaz. Você não tem que saber da vida dos outros, não. Você já tem uma, cuida bem dela. Amém, queridos? Nós só temos uma vida. Vamos cuidar bem dessa uma, que é a sua vida. Para de cuidar da vida dos outros. Para de ficar aí se intrometendo. Né? Você não tem que fazer, não? Se toca, né? Ó, se toca. Para de ser esse tipo de pessoa. Tagarela que fica aí blá, 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 fermentando todo mundo. Você não tem vergonha, não? Ai, Deus. Como confiar, queridos, numa pessoa assim? Não tem como. É muito complicado tudo isso. Eu abri uma vez, né, uma situação da minha vida para um pastor,
Querido, eu só falei para ele. Né? Passou algumas semanas, pelo menos 3 pessoas ali já comentando e tal. Eu falei, ué, mas o trem tá errado aí. Né? Eu nem fui tirar satisfação com o pastor. Eu falei, quer saber de uma coisa? Esse aí, para mim, não serve para isso. Né? Ele pode servir para outras coisas, mas para guardar segredo e para ser fiel, né? Que a Bíblia fala aqui, ó, mas o de espírito fiel. Amém? Então, agora quem é você na história? Você é o que ouve as fofocas ou é o fofoqueiro? Então, corta isso. Amém? Corta isso da tua vida. Porque não vai funcionar. O Salmo 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. De novo a Bíblia falando de entrega. Queridos, quantas pessoas têm uma dificuldade enorme de entregar, sabe, a causa, entregar aquela situação, não consegue entregar o casamento, não consegue entregar as finanças, não consegue entregar, sabe, os relacionamentos, não consegue, tem uma dificuldade muito grande. A pessoa sabe que precisa de Deus, ela sabe que o milagre está em Deus, mas ela não consegue confiar. É impressionante isso. Agora, como que nós vamos construir algo, né? Com esse tipo de espírito? Como que Deus vai fazer um milagre na tua vida se você não confia nele? A Bíblia diz, querido, que a mão do Senhor está estendida. Amém? Para nos abençoar. Então, tem hora que Deus faz assim, tem hora que Deus faz assim, ó. Ele está estendendo, não no sentido de dar, mas no sentido de receber. Receber o quê? As tuas causas. Ó, coloca na mão de Deus e deixa lá. Deus vai trabalhar. Agora, como que Deus vai trabalhar aquilo que você não entregou para Ele? Ah, pastor, mas Deus não sabe das coisas. Tem um versículo que diz que antes de você falar, Ele já sabe o que você está pensando. Ele já sabe o que você vai falar. Ué, então se Ele já sabe o que eu vou falar, por que eu tenho que falar então do que eu preciso? Porque a questão não é falar. Falar, querido, todo mundo fala. A questão não é o falar. A questão não é ele saber, ele já sabe. A questão não está ligada a Deus. Está ligada a você. Porque você fala e não faz. Porque você não confia. Então como que Deus vai trabalhar? Você põe na mão de Deus, de manhã à tarde você tira. Você não deixa Deus agir. Você quer fazer o papel de Deus no teu casamento, na tua empresa. Você não é Deus. Coloca na mão dele, ele vai fazer. Ele tem poder para isso. Mas o medo não deixa, a ansiedade não deixa, sabe? Muitas coisas não deixam. Por isso que você tem que agir, entregando na mão de Deus. Certa vez um pai estava com um filho, né? E o filho caía na água, no fogo, se jogava, tentava suicídio. Levado para os discípulos, não teve jeito, aí chegava para Jesus. Né? Aí o pai, ó, eu levei para os discípulos ali e não tiraram o espírito aqui do meu filho. Vê aí o que o senhor pode fazer. Aí Jesus olhou para ele, o que eu posso fazer? Não, moço. O problema não está comigo, o problema está com você. Tudo é possível ao que crê. Quando Jesus falou isso, aquele pai tomou um choque e falou, Senhor, me perdoa, me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de confiança. E quando Jesus viu aquilo, falou, bom, agora ele entendeu que o problema não sou eu. O problema é ele que não acreditava, ele que não confiava. E a partir daquele momento, então, o menino foi salvo. O menino foi curado. E o pai também. Agora, quantas vezes falamos, faz aí, Senhor. Faz aí, vê o que dá para fazer. Não, não é ver o que dá para fazer, querido. Ele faz o que ele quiser. Ele tem poder para tudo. O problema não é ele, o problema é você que não confia, você que não entrega. Então, como diz o Salmo aqui, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele vai fazer, ele não vai te abandonar, ele não vai pisar na bola com você, ele não vai te frustrar, ele é o Deus Todo-Poderoso. E está pronto para fazer um milagre na tua vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Amém, queridos? Então eu quero orar agora e pedir para que Deus venha e trabalhe na tua vida. Amém?
Pai, em nome de Jesus, eu quero orar. Essa é a palavra de hoje, janelas da confiança. E que possamos confiar no Senhor, entregar nossa vida, entregar todas as causas. Senhor, ajuda esse homem, ajuda essa mulher. Ajuda, Senhor, nessa falta de confiança. Que teu Espírito Santo venha e toque. E que essa pessoa se impulsione a entregar tudo que ela precisa. Eu te abençoo, querido, nesse dia. E que essa palavra de hoje venha edificar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.